Glória a Deus, boa noite. Que prazer, né? Estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Por mais que já saibamos do assunto, mas a fé, né? Ela vem pelo ouvir e ouvir. Então, é pela repetição mesmo que a nossa fé ela cresce e que nós crescemos espiritualmente. Então, é importante, mesmo que a gente esteja ouvindo as mesmas coisas, porque parece tão simples, né? Fé, oração, parece uma coisa tão simples. Ah, eu já sei o que é fé, eu já sei o que é oração, né? Porém, Deus, ele sempre tem algo a nos acrescentar, né? A palavra dele, ela é viva e eficaz e ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Então, mesmo que eu já saiba que eu seja top naquele assunto, ou que eu já tenha ouvido, mas Deus, ele sempre tem mais a nos acrescentar diariamente, em qualquer coisa que a gente veja, saiba, escute, né, e aprenda da parte dele. Então, nosso assunto hoje é sobre oração, né? E o que é oração? É fazer petições a Deus, né? É manter uma comunhão com Deus, é manter um relacionamento íntimo com Deus, né? Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Você que é casado ou você, mesmo que você seja filho e você tenha seus pais, como é que você vai ter comunhão com seus pais ou com o seu cônjuge se você não fala com ele? Então, oração é ter comunhão com Deus. Não é só fazer petições, é ter comunhão com Deus em primeiro lugar, porque Deus ele não é um banco de reservas, né? Que a gente, quando precisa de alguma coisa, a gente vai lá e pega. Não é um armário, não é uma despensa. Que a gente está precisando de um feijão, de um biscoito, de qualquer coisa, a gente vai lá e a gente pega, fecha a porta, simplesmente dá as costas. Não, Deus, ele nos criou para termos um relacionamento com ele, né? Ele fez o homem justamente para ter relacionamento com ele, porque senão ficaria somente o jardim do Éden lá, só com animais, e animais não falam, né? Então Deus ele nos criou com um propósito de primeiramente ter comunhão com ele. Amém? E consequentemente com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, abre lá a tua Bíblia em Salmo 65. Salmo 65, 2. Aqui ele nos diz: Você que ouve a oração, para você toda a humanidade vem. Então, esse você é o Senhor. Essa linguagem aqui é a linguagem ampliada, então eu vou ler nela porque ela é mais explicativa. Mas se você tiver com sua Bíblia em casa, você acompanha na Bíblia que você tem e você vai prestando atenção que essa linguagem é bem explicadinha, bem mastigadinha, sabe? Então, esse você que ouve a oração é Deus. Deus, ele ouve nossa oração e para ele toda a humanidade vai. Tudo liga o ventilador, já. Toda a humanidade vai até Deus. Independente de religião, alguém acredita em um Deus. Então, nós temos um só Deus e Pai, que está lá no céu, que é quem ouve, quem responde, quem abre as portas, quem nos faz superar as coisas, quem nos ajuda a caminhar no caminho certo, quem nos ajuda a progredir, a prosperar naquilo que Ele nos chamou para fazer em todas as áreas. Então, esse Deus, ele sempre está nos ouvindo. Amém? Amém. Então, ter comunhão íntima com Deus. Em Salmos 25, 14, a gente vai abrir bastante a Bíblia, mas é ela quem vai nos dar uma substância acerca de qualquer coisa que a gente venha a estar passando, né? Porque nada passa, vive para sempre em nós, a não ser a vontade de Deus, se assim eu e você queira. Mas nós vamos abrir bastante a Bíblia, amém? Salmos 25, 14. Ele diz assim, ó, o segredo do sábio conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele os fará conhecer sua aliança, e lhes revela, por meio da sua palavra, seu significado profundo e interior. Então, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, em outras
versões fala isso, né? Mas essa está falando que é o segredo do sábio conselho. Então, o Senhor, ele vem para falar para aquele que busca ele, para aquele que busca intimidade com o Senhor. Então, o Senhor, ele tem coisas para nos revelar. Se eu e você estiver buscando a ele, ele vai sempre ter algo a nos dizer a respeito de qualquer assunto. Então, às vezes, a gente fica, né, se batendo ou se achando muito inteligente. Eu já ministrei aqui na igreja sobre isso. Às vezes a gente se acha tão inteligente e somos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e temos a capacidade de Deus, né, em nós. Ele nos deixou na terra mesmo para sobreviver da melhor forma, para viver e comer o melhor dessa terra. Não somente para sobreviver, né? Eu já ouvi muito, eu acho que você já ouviu muito. Como é que você está? Estou do jeito que Deus quer. Será que estamos mesmo do jeito que Deus quer? Se estamos passando por dificuldade, é esse jeito que Deus quer? Deus não nos quer passando dificuldade sempre. Sempre nós temos um problema que não se resolve. Deus não nos quer assim. Deus nos fez capazes de resolver qualquer problema, mas que a nossa dependência vem em primeiro lugar dele. Amém? Amém. Então, nada é tão difícil que Deus não possa resolver. Nada é tão impossível que Deus não possa mostrar um caminho e uma solução. Então, por meio da oração, por meio dessa viva comunhão com o Senhor e com o seu Espírito, é que nós vamos ter as respostas que nós precisamos ter acerca de qualquer assunto que nós precisemos, que a gente venha precisar. Oração é a sua comunicação com Deus. Você está em casa. Aí você senta para assistir televisão. Aí seu cônjuge está do seu lado, ou seu filho, ou algum parente, ou alguém está do seu lado. Aí você fica o tempo todo assistindo televisão e você não fala com quem está do seu lado. Você faz isso? Você não faz isso, né? Então, com Deus, ele habita dentro de nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, ele vem morar, fazer de nós morada. Ele vem fazer morada dentro do nosso espírito. Então, ele não quer que a gente passe o tempo todo se resolvendo, se batendo para resolver uma coisa, se batendo para ter uma solução, e vive o dia todinho, faz tudo, e vai e volta, e pega um ônibus, ou dirige um carro, ou uma moto, enfim, ou anda a pé, e nunca conversa com Deus. Deus não nos fez somente para isso, né? Somente para prosperar. Ele nos fez primeiramente para ter comunhão com Deus, com Ele. Então, a nossa comunicação com Deus é através da oração. Se você estiver em casa, você pode repetir, diga, a minha comunicação com A Deus minha comunicação com Deus é através da oração. é através da oração. E os segredos do Senhor, Ele vai me revelar através de oração. Amém? Então, isso é um desenvolvimento, não é? A primeira vez que eu falo com Deus, eu falei e não ouvi, Deus não me disse nada. Vai desenvolvendo intimidade com Ele, vai desenvolvendo sensibilidade no seu espírito, que você vai ouvir Deus. Então, lá em Salmo 66, 12, é onde nós temos esse exemplo aqui. 66, 19. Salmo 66, 19. Ele diz: Mas certamente Deus me ouviu, ele deu atenção à voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem a sua benignidade de mim. Então, Deus, ele não tem filho predileto. Ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele faz acepção de fé, né? Então, assim, fulano está crendo, fulano não está crendo. Você acha que Deus vai ouvir quem? Vai ouvir quem está crendo. Vai ouvir todo mundo, mas Deus vai responder para quem realmente está com fé, está crendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que o buscam creia que ele existe e que se torna um galardoador. Galardoador é um presenteador, né? Meu filho vem para mim, minha filha vem para mim e me pede algo. Eu digo, hoje eu não posso lhe dar, mas eu vou lhe dar. Então, assim, Deus, ele não é como eu, como você. Deus, ele já sabe o momento certo de dar as coisas para nós. E Deus já tem a resposta. E a Bíblia diz que para todas as promessas dele, ele tem o sim e amém. Nós já temos o sim e o amém de Deus. Ele já nos deu o sim e o amém. Agora, eu recebi o sim e o amém, eu estou acreditando
Eu estou confiante de que aquilo que Deus me prometeu é sim e amém? Ou é talvez, não sei? Esse talvez, esse não sei, é uma dúvida. Então, o que é da parte de Deus que me dá uma certeza de que eu tenho um sim e tenho um amém? Quando eu penso, quando eu oro a respeito de algo que está relacionado à vontade de Deus, que não sai da sua palavra, quando eu não desejo mal para ninguém, quando eu não desejo algo somente para, por exemplo, eu quero um carro. Para que eu quero um carro? É para me mostrar? Não, eu quero um carro porque é uma necessidade que vai suprir minha vida, não é assim? Eu quero uma casa. Eu quero uma casa para quê? Entendeu? Então, assim, eu quero uma casa para morar, porque Deus tem uma prosperidade na minha vida, mas eu não quero o que eu quero, o que eu oro a Deus, eu não quero para me mostrar. Eu quero porque Deus me prometeu que eu tenho uma vida abundante na terra e as coisas precisam se manifestar na minha vida porque Deus prometeu e Ele me deu. Mas não porque nós queremos nos vangloriar, né? Então, se a gente tem esse desejo alinhado com a palavra, é quando Deus ele nos responde mais rápido. Agora, quando Deus ele conhece nosso coração. Né? Então, se você conversar comigo, você pode conversar comigo, você pode me enganar. Não engano, não, viu? Eu estou só dando um exemplo. Mas você pode me enganar, você pode mentir, e eu, só se Deus me revelar é que eu vou saber, não é verdade? Mas Deus, ele já sabe, antes mesmo que a gente fale, a intenção do nosso coração. Qual é a intenção do nosso coração? Deus já sabe. Então, Deus já sabe, antes mesmo que a gente abra a boca para pedir algo a Ele, para falar algo para Ele, Ele já sabe por que que eu vou falar e o que é que eu vou falar. Então, Deus, Ele já é preparado para nos ouvir e nos responder. Então, não tenha medo de falar com Deus, não se detenha em falar com Deus, fale seus segredos, desabafe com Deus quando você precisar. Se você precisar estar intercedendo por algo, Deus já sabe. Só não repita a oração. Nós oramos uma vez e acerca de um assunto e as demais vezes a gente vai estar rendendo graça. Obrigado, Senhor, porque eu já orei naquele dia, você já me respondeu. Obrigado, porque você é a minha garantia de que eu tenho uma resposta, de que eu tenho a melhor solução para esse problema. O Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me abrir os olhos e o Senhor vai me mostrar o caminho que eu devo andar, o melhor caminho que eu devo andar. Essa é a vontade do Pai. Ele é um Pai bom, ele é um Pai justo e Deus, ele sabe como fazer as coisas, queridos, mais do que eu e do que você. Amém? Então, não vamos subestimar a inteligência de Deus, a solução de Deus e o tempo de Deus. Irmã, qual é a hora que eu devo conversar com Deus? A hora que você precisar falar com Ele. De manhã, de noite, lavando os pratos, varrendo a casa, andando de bicicleta, andando de carro, andando de ônibus, dirigindo ou andando de Uber, da forma que você quiser. Irmã, eu posso falar com Deus tomando banho? Pode, porque Deus é um Deus santo. Você não vai falar com Deus tomando banho e é um pecado. Não, não é pecado falar com Deus tomando banho, porque Deus é espírito. Amém? Deus não é carnal, Deus é espiritual. Nós podemos falar com Deus qualquer momento que eu preciso falar. Qualquer momento que eu preciso falar com Deus, Ele está me ouvindo. Então, de madrugada, a fila não é menor, viu? Não existe isso. Deus, ele nos ouve qualquer horário. Deus é a única pessoa, queridos, que ele nos ouve sem nos colocar numa lista de espera, sem nos colocar numa fila de espera. Não, espera aí, Dani, espera aí que eu estou falando com Janderson. Janderson, espera aí que eu estou falando com Dani. Não, Deus não é assim. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele nos ouve, ele ouve todos os filhos dele de uma vez só. Agora, não me pergunte, porque não existe explicação a respeito disso, porque ele é onisciente. Então, ele é a única pessoa, né, que é onisciente. Ele é o Espírito que é onisciente. Então, ele habita dentro de mim, dentro de você. Se você falar com ele e eu falar ao mesmo tempo, ele está nos ouvindo. E ele pode nos dar a resposta. Se eu e você estiver sensível a ouvir a sua voz, se eu e você tivermos uma intimidade com ele desenvolvida, nós vamos perceber o que ele quer nos dizer. Amém? Amém. Como devemos orar? Orar ao Pai em nome de Jesus. Sempre. Sempre que eu precise orar, eu vou orar ao Pai, eu vou pedir ao Pai,
sempre em nome de Jesus. Mas por quê? Né? Eu vou orar ao Pai em nome de Jesus. Se Ele já é o Todo-Poderoso, se Ele é o Criador dos céus e da terra, por que que eu preciso orar em nome de Jesus? Porque Deus, Ele nos deu um exemplo de que ninguém faz nada só. Para você ter uma ideia, né? Até Deus, ele precisa de alguém para fazer alguma coisa. Então, Deus, ele nos fez um ser trino, né? Um corpo, temos um corpo, habitamos uma alma, não, Somos um temos, espírito. somos um espírito, habitamos um corpo e temos uma alma. Nós somos um ser trino. Então, nós temos esse corpo aqui, onde a gente habita, que ele é carnal, não é verdade? O nosso corpo se cansa, o nosso espírito não se cansa. A nossa alma se abate, mas o nosso espírito não se abate. O nosso espírito, se ele estiver bem alimentado, ele está sempre pronto e disponível para o que der e vier. Então, é importante mantermos a comunhão com Deus. É importante termos o nosso espírito fortalecido pelo Senhor. E como nós vamos fazer isso? Intimidade com Deus, leitura da palavra, meditação da palavra é importante. Amém? Sempre. Lá em João 16, se você tiver com a sua Bíblia em casa ou seu celular, pode estar abrindo. João 16, 23 e 24. João 16, 23, 24. E quando esse tempo vier, não me perguntareis nada, não tereis necessidade de me fazer nenhuma pergunta. Eu vos garanto, muito solenemente, vos digo, que meu Pai vos concederá tudo o que pedirdes em meu nome. Isso era Jesus falando. Como apresentando tudo o que eu sou. Então, quando, quando nós falamos ao Pai, quando nós rogamos, quando nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos responde, porque foi Ele que estabeleceu assim. Não é se Deus quiser, né? Eu sei que quando a gente não tinha Jesus, a gente tinha esse costume de eu vou, se Deus quiser, né? Eu prefiro dizer eu vou, se o Senhor permitir. Porque às vezes não é a vontade de Deus a gente fazer algo que a gente planejou, porque Deus ele tem uns planos melhores que os nossos, não é verdade? Mas a Bíblia diz que a nossa palavra deve ser sim, sim ou não. O que passar disso saiu da palavra. O que passar disso está diferente do que Deus estabeleceu para ser. Então, a nossa palavra deve ser sim ou não. Por quê? Porque a dele é sim ou não. Deus, ele não diz, não sei. Senhor, eu quero um emprego. Senhor, eu estou orando, eu estou lhe pedindo, eu preciso de um emprego. Aí Deus diz, não sei, meu filho, se eu quero lhe dar um emprego. Não. Deus diz, amém. Sim. Por quê? Porque através do emprego eu vou ter a provisão, através do emprego eu vou estar desenvolvendo o meu intelecto, a minha inteligência, a minha habilidade, o meu talento, aquilo que Deus me deu, com capacidade humana, intelectual, para estar aqui na terra desenvolvendo e prosperando. Amém? Então, o nome de Jesus é a chave que abre o céu para nós. Orar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus e ele falando conosco. Como é que nós entendemos se é Deus ou não falando conosco? Pela palavra. O que sair da palavra não é Deus. Amém? Então Deus não vai chegar para você e vai dizer: mas, rapaz, aquela pessoa fez uma raiva a você, olha, tenha raiva, deseja o mal. Não. Deus não diz isso, porque Deus não ensina isso. Na palavra dele diz: amai, né? Orai por aqueles que perseguem, amai seus inimigos. É isso que a palavra de Deus diz. Então, o que passar disso não é Deus falando, é Satanás. E às vezes Satanás vem sutil, ensinando algo que às vezes, se você não tiver uma intimidade com o Senhor, se você não tiver uma vida com Deus, você vai se enganar achando que é Deus te respondendo. Então, saiu da palavra de Deus, não é Deus falando. Amém? Amém. Vai agora em 1 João 5,14. Sim, eu não li o 24, desculpe. Até este momento não me pediste nenhuma coisa.
em meu nome, apresentando tudo o que eu sou. Isso é Jesus falando. Mas agora pedis e continua pedindo, e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Aí aqui fala alegria e deleite, possa ser integral e completo. Então, quando nós pedimos algo ao Senhor em nome de Jesus, Ele já sabe, aquilo é para a nossa alegria ser completa, em qualquer área da nossa vida. O que é que nós precisamos para viver bem na terra, queridos? Nós precisamos para viver bem na terra, precisamos de casa, precisamos de carro, precisamos ter o suprimento, precisamos trabalhar. E isso Deus já sabe. Mas por que algumas pessoas às vezes ficam, né, sem encontrar? Ah, acho que Deus não me quer para trabalhar. Eu já ouvi isso de pessoas. Eu acho que Deus não quer que eu trabalhe. Não, isso é da palavra, né? Porque quando ele criou o homem lá, que ele mandou o homem crescer e multiplicar, ele também disse que a gente deveria, que o homem, ou esse homem ou mulher, que deveria dominar a terra. Então, o que é dominar a Terra? Tudo que na Terra tiver, nós temos a inteligência, a capacidade de dominar. E esse dominar é subjugar aquilo que nós precisamos para que as nossas necessidades estejam supridas. Então, Deus nos capacitou, Deus nos criou para isso. Deus nos criou muito inteligente, muito capacitado, muito habilitado para comer o melhor da terra e viver na terra. Aí você diz, mas irmão, o melhor da terra é uma roupa de marca? Também. Se para você o melhor da terra é ter uma bolsa da Coach, então Deus vai te dar. Se para você o melhor da terra, uma bolsa da Visano, da Santa Lola, tá bom demais, então ok, tá tudo bem. É você quem vai decidir. Deus ele não coloca esses parâmetros, né? Nós é que decidimos o que é o melhor da terra para mim. Se eu estou suprida com uma bolsa da Visano, tá tudo bem para mim. Se eu me sinto próspera e me sinto suprida, só se eu tiver com uma bolsa da Arezzo, tudo bem, Deus também vai te dar através do seu trabalho, né? Porque a Bíblia também diz que do fruto, né, do nosso trabalho é que nós vamos comer. Então, nós precisamos nos esforçar de alguma forma para ter um bom resultado. Isso é a lei da sobrevivência. Isso a Bíblia diz que a chuva vem para o ímpio, a chuva vem para o justo e para o injusto. Então, Deus, ele não escolheu um filho predileto para prosperar e outro para passar necessidade. Deus não tem isso, Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Mas Deus vê o esforço daquele que está se esforçando para trabalhar e para estar comendo o melhor da terra, e ele vai e superabunda, porque a pessoa está acreditando, né? A pessoa está acreditando, e a Bíblia diz: assim como a sua alma pensa, assim será. Então, se você se vê uma pessoa incapaz, se você se vê uma pessoa que não consegue, ora a Deus, porque através da oração, da comunhão íntima com Ele, Ele vai te mostrar o caminho. E Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu posso te dizer isso com convicção. Eu tive experiência disso no meu casamento. Eu tive experiência disso, eu digo casamento, quando a gente foi se casar. A gente decidiu se casar. Eu tive experiência disso quando fui comprar minha casa, quando fui comprar meu carro, quando meus filhos foram nascer. Eu não trabalhava e eu orava assim, Senhor, eu quero o quarto dos meus filhos assim. E assim veio. Foi ou não, Janderson? Do jeito que eu orei, chegou. Aí você diz, mas irmão, você não trabalhava, como é que chegou? Eu tentava trabalhar, mas eu não podia trabalhar porque eu estava grávida, né? E alguns anos atrás, uma grávida, para conseguir um trabalho, eles não davam, porque eles sabiam que eles iam ter que dar uma licença à maternidade, que eles iam ter que pagar um salário de uma pessoa que estava em casa, né? Porque uma licença maternidade, eles pagam o salário de alguém que está em casa. Então, era mais difícil de se conseguir trabalho, né? E Deus, ele superabundou. Ele fez de uma forma que eu não imaginava. Eu declarava e chegava. Tinha pessoas que não essa não é a receita, essa foi a minha experiência. Amém? Essa não é a receita. Tinha pessoas que chegavam para mim e diziam, a gente morava fora nessa época, não era em Campina. Irmão, o que é que você está precisando para o quarto de Isaac? Então, eu dizia o que é que eu estava precisando e a pessoa dizia, pronto, eu vou lhe dar exatamente isso. Vá na loja e escolha. Eu passei por essa experiência. E eu ficava constrangida, a pessoa oferecendo, eu dizia, Senhor,
Eu estou constrangida porque eu quero o melhor para o meu filho e o que eu quero é caro. E Deus me dizia, mas ela está dizendo que vai lhe dar, vá lá e você escolha, né? Então, assim, às vezes a gente mesmo se limita, né? Senhor, eu quero isso assim, mas eu não tenho, Pai. Então, me diga, trabalhando, me diga, manifeste, a tua vontade. Eu já consegui comprar coisas, que eu desejava comprar em promoção. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas eu acredito que você vai receber. Alguém vai receber isso. Então, Deus também, Ele pode nos dar o melhor dessa terra. De repente, a gente chega numa loja, a gente está desejando algo. De repente, chega na loja, está tendo desconto naquele dia daquilo que nós desejamos. Tem uma promoção relâmpago naquela hora que eu entrei na loja. Aí eu vou e compro o que eu quero, que era um preço dobrado, eu compro com 50% de desconto. É a bênção de Deus ou não é? É a bênção de Deus, porque Deus ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então, uma vida íntima com Ele, uma vida cumprindo os princípios dele, vivendo a palavra dele, é o que vai nos trazer benefícios aqui na terra. Então, vale a pena ter uma vida íntima com o Senhor, uma vida ativa de oração. Amém? Mas é como eu comecei, né, a ministração. Deus não é somente um banco. Deus não é um banco que eu desejo uma calça, eu desejo um carro, eu desejo. Não, Deus não é um banco. Deus é alguém que nos criou para ter relacionamento com Ele. Então, toda vez que eu vou conversar com Deus, eu só vou para Deus para pedir coisas? Não. Eu vou para Deus para adorar. Você sabe, enquanto você adora, você levanta as mãos, você entrega o seu coração ao Senhor, você está agradando a Ele, porque Ele te criou para isso. Ele te criou para ter comunhão. E no momento de louvor que a gente se entrega, no momento que na nossa oração, que a gente coloca qualquer louvor, ai, qualquer louvor que esteja falando de Deus, eu estou ali ouvindo, eu estou ali adorando ao Senhor. Ele está recebendo aquilo ali como uma comunhão. E oração é comunhão. Então, aí eu estou louvando, daqui a pouco eu estou orando. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Isso também é uma oração. Oração não é somente fazer petição. Isso é um detalhe da oração. Amém? Oração é comunhão com Deus. E como eu não devo orar? Não devo usar de vãs repetições. Lá em Mateus 6:7, eu não devo usar de vãs repetições, não devo ser egoísta. Eu só peço para mim, eu só quero para mim, só tem eu e acabou-se. Não. Nem sempre nós vamos orar a Deus somente por nós. Às vezes ele vai querer de nós que a gente venha orar pelo nosso irmão, que a gente venha orar por uma autoridade, que a gente venha orar pela situação do Brasil, não é verdade? Então, nem sempre eu vou estar somente pedindo a Deus somente para mim. Amém? Então, às vezes eu vou orar em relação a outras pessoas, pedir para outras pessoas, abençoar outras pessoas também. Lá em Mateus 6:7 ele fala: E quando orardes, não amontoeis frases, não multipliqueis palavras repetindo as mesmas outras e outras vezes, como fazem os gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. Então, não é pelo muito falar, né? Também não estou dizendo aqui, não seja eloquente, não é por ser eloquente. É o seu coração limpo diante de Deus, é a sua mente limpa e tranquila diante de Deus, e você está ali falando com o Pai, sinceramente de coração, e Ele está ouvindo, porque Ele já sabe o que está no seu coração, queridos. Não precisa você enfeitar muito. Deixa eu ver aqui como é que eu vou falar com Deus, né? Não, Ele é Pai. Ele não é somente o digníssimo Deus. Pode falar, se você chega diante de Deus e você, digníssimo Deus, excelentíssimo Senhor, fique à vontade, mas eu quero te dizer que ele te criou e ele te chamou para ser filho. Então, nós chegamos diante do nosso Pai, Senhor excelentíssimo, meu Pai, eu posso ter um momento para conversar com o Senhor. A gente não chega assim diante de Deus com essa burocracia toda. Então, Deus nos criou para ter uma intimidade. Nós chegamos diante de Deus à vontade. Ele nos ouve com a nossa simplicidade ou com a nossa eloquência. Do jeito que eu falar com Deus, desde que seja sinceramente de coração.
com um coração aquebrantado e contrito. A Bíblia diz que ele não despreza. Agora, se eu chego enfeitando muito, Deus já está vendo, queridos, que não sou eu de fato, né? Que eu estou enfeitando muito. Então, não precisa você chegar diante de Deus enfeitando muita coisa, não. Amém? Seja você. E pronto. Em Tiago 4:3, seja você, porque Deus, ele já te conhece, já sabe o seu coração, já conhece tuas obras, né? Então, Deus já conhece tuas obras, já conhece teu coração. Tiago 4:3 diz assim: Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Aquilo que eu falei no começo, né? Então, eu peço uma casa para quê? Porque eu preciso, né? Eu não peço uma casa para mostrar a todo mundo que eu tenho uma casa. Eu não quero um carro para mostrar somente que eu tenho um carro. Eu não saio com a chave balançando no meio da rua, ei, eu tenho um carro, olha o meu carro. Não. Nós pedimos algo ao Senhor porque nós precisamos. Então, nós não vamos somente pedir coisas a Deus, somente para satisfazer o nosso ego, para nos vangloriar. Amém? Não é só para isso, não. Não é isso que Deus quer de nós. Quais são os tipos de oração, né? Existem diferentes tipos de oração. Assim como existem diferentes tipos de esporte, de jogos, de regras. Então, existem vários tipos de oração. Então, nós vamos ver rapidinho. Eu tenho 11 minutinhos para resumir isso aqui para vocês. A oração de petição, né? A oração de petição é muito importante na vida do Filho de Deus. Há pessoas que só conhecem esse tipo de oração, só sabem pedir, mas Deus não nos quer somente pedindo. Cada uma de nossas necessidades, né? Está somente pedindo suprir a necessidade. Não é só isso, porque a Bíblia diz que Deus já deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então, qual é o caminho para eu ter tudo que diz respeito à vida e à piedade? É trabalhar, entregar meu dízimo, minha oferta, ser fiel. Se alguém tiver precisando, se eu puder ajudar, eu ajudo, porque a Bíblia diz também que se eu ver alguém passando necessidade, eu não ajudo, aí é pecado. É pecado isso aí. A gente vê alguém passando necessidade, a gente pode, a gente não, a gente endurece o coração. Nem que a gente dê alguma ajuda. A gente pode não suprir totalmente a vida de alguém, mas alguma coisa a gente pode fazer por alguém. Tem a oração de concordância, lá em Mateus 18:18. Nessa oração, nós vamos precisar que alguém se una a nós, a oração de concordância. Então, já teve coisas que eu e meu esposo, marido e mulher, a gente já orou, concordamos, e Deus, ele nos esclareceu como deveria fazer, nos deu a resposta e as coisas aconteceram. Vai lá em Mateus 18:18. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, é qualquer coisa, que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Aí a Bíblia também diz assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, quando estiverem dois ou mais reunidos, Deus vai estar. Ah, mas irmã, mas Deus não está somente comigo. Sim, mas para a oração em concordância você precisa de alguém, né? Então, eu já ouvi pessoas orar e dizer assim: eu e Deus somos a maioria, eu mesmo concordo. Não, oração de concordância você precisa de uma segunda pessoa, queridos, para orar e concordar com você. E outra coisa que eu quero te dizer, esteja plenamente convicto que aquela pessoa está mesmo acreditando e concordando com o que você está pedindo para orar. Porque se a pessoa não estiver acreditando no que está orando, ela vai atrapalhar a sua fé. Então é bom, a oração de concordância, você precisa encontrar alguém que creia naquilo que você está crendo, do jeito que você está crendo. Porque se ela não tiver, ela vai atrapalhar a sua fé. Ok? A oração de dedicação ou de entrega, lá em Filipenses 4:6,
Filipenses 4:6 fala o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então, nós oramos ao Senhor, entregamos, mostramos para Ele nossa necessidade, e nós, a partir de amanhã, eu oro hoje, a partir de amanhã eu começo a render graças. É assim que funciona. É uma oração de dedicação e entrega. Esse tipo de oração é importante porque você resolve muitos problemas, entregando ao Senhor todo o seu cuidado e preocupação. E a partir daí você descansa seu coração e você fica só rendendo graças. Amém? Oração de adoração. Adorar é reconhecer Deus por aquilo que Ele é, e adorar deve ser em espírito e em verdade. Então, o que é que a Bíblia diz lá em João 4:23? Mas a hora vem, e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, nós adoramos ao Senhor com o nosso espírito, com o nosso coração sincero e contrito. Amém? Não é porque eu tenho uma voz bonita, graças a Deus. Não, Deus não me chamou para cantar. Se Ele tivesse me chamado, Ele tinha me capacitado. Mas eu não tenho uma voz bonita para cantar, queridos. Então eu adoro a Deus e Ele está recebendo o meu louvor do mesmo jeito que uma ministra de louvor que tem uma voz bem linda. Amém? Então Deus, Ele está esperando, não é uma pessoa afinadinha. É claro que Deus deu dons e talentos para o reino dele, pessoas afinadas, é claro. Mas eu estou falando que em adoração, no quesito adoração, ele quer que eu e você estejamos adorando a Ele em espírito e em verdade. Oração de ações de graças, lá em Marcos 8:6. Marcos 8:6. Aqui está falando da multiplicação, né? Dos pães e dos peixes, né? Aí no 6 ele diz assim: e ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu e lhe deu aos discípulos, para que os pudesse diante deles, e puseram diante da multidão. Então, é, ações de graça é reconhecer que aquilo que Deus fez e tem feito por nós é para a glória dele. Então, é necessário nós termos ações de graça. Nós temos um coração agradecido, nós temos um coração rendido ao Senhor. Nós devemos ter esse sentimento sempre. Então, quando eu oro, eu acredito que eu recebi e eu agradeço. Amém? Então, eu sempre vou render graças ao Senhor, porque eu já orei e agora eu estou agradecendo. A oração da fé. Fé chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Está lá em Romanos 4:17. Romanos 4:17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Quem está falando? Está falando de quem aqui? De Abraão. A saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Aí aqui no 18 diz assim, ó. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. Então, a oração da fé, ela acredita no que ela orou. E pronto. Amém? Ela não tem, talvez, se Deus quiser, eu não sei. Não, a oração da fé, eu oro, eu acredito que Deus falou e está pronto, e está feito. Pronto. É fato consumado. Então, eu estou crendo, eu acredito e pronto. E assim será. A oração em línguas. Efésios 6:18.
E nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar com alguns passos para uma oração respondida. Efésios 6, 18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você percebe que aqui ele está dando um exemplo de que nós podemos orar, mesmo que a gente ore em línguas por todos os santos? Então, nós já aprendemos cada tipo de oração, mas a oração em línguas, ela me fortalece. Mas eu posso orar também em línguas por alguém, porque eu não sei como é que eu vou orar. Então, se o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos como orar, como nós devemos orar, essa oração é em línguas. Então, para ser batizado em línguas, tem que ter Jesus, tem que acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, tem que estar com uma vida com o Senhor. E assim, o Senhor vai fazer a obra completa. Por quê? Porque a oração em línguas é o batismo no Espírito Santo. Amém? E o batismo no Espírito Santo é para todo aquele que crê. Deus não escolheu alguns para se batizar no Espírito Santo e outros não. Não. Deus não faz acepção de pessoas para nada. Ok? A melhor forma da gente ser guiado pelo Espírito, quando a gente não sabe o que fazer, é orar em línguas e esperar a resposta. Tem situações que a gente realmente não sabe como orar. Ora em língua se edifique, porque a Bíblia diz que quem ora em língua edifica a si mesmo. E ora em línguas e espere o que é que Deus vai dizer. 7 passos para a oração respondida. Se você quiser anotar, você vai anotar, porque eu acredito que não vai dar tempo eu ler tudo. Eu vou dar os tópicos, você anota e você vê depois. Se você quiser anotar, eu vou ler bem devagar. Decida o que você quer de Deus. Encontre textos bíblicos que prometam a resposta. Isaías 43, 26 vai te dar um norte a respeito disso. Perdoe quando você orar. Marcos 11, 25, 26 e Colossenses 3, 13. Creia que recebe. Marcos 11, 23, 24. Recuse-se a duvidar. Tiago 1, 5, 8. Medite na promessa em relação ao seu pedido. Provérbios 4, 20, 23. Dê glória a Deus. Filipenses 4, 6 e Romanos 4, 20. Vamos ler Romanos 4, 20, para a gente encerrar. Romanos 4, 20. Eu vou ler a partir do 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, encerramos sobre esse assunto hoje. Mas o que eu quero dizer para você, esses 7 passos, né? Se você não pegou, pode nos procurar que a gente te passa esses 7 passos e esses versículos, porque eu sei que foi corrido, né? O encerramento, mas é porque realmente a gente precisa obedecer o tempo. Então, nós somos obedientes. Mas quando você orar algo, né? Esteja certo que você vai receber. Perdoe o que precisa perdoar. E esteja certíssimo de que Deus, que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir com a promessa que Ele fez na sua vida. Amém? Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha recebido muito do Senhor. Se você ficou com alguma dúvida, esse é o momento de você perguntar. Ou se depois você quiser nos procurar, pode nos procurar. Nos manda uma mensagem que a gente vai entrar em contato com você. Estamos aqui disponíveis para tirar qualquer dúvida sua. Amém?